Logo no começo de One Piece, o nosso querido Luffy já diz que gostaria de encontrar 10 pessoas para completar sua tripulação. Eu tenho a prova viva disso aqui em mãos. Alguma página, não tem numeração. Agora o negócio é arranjar companheiros. Queria uns 10 no mínimo. Ele ainda fala que é no mínimo. Tá aqui, ó, versão 3 em 1 de One Piece, que inclusive eu gostaria de pedir aí a dona Panini para baixar o preço, porque mais de 80 conto no mangá é difícil, né? Difícil, né? Vamos abaixar um pouco o preço aí, irmão. Enfim, mais de 20 anos depois do Luffy dizer que gostaria de encontrar no mínimo 10 companheiros, ele já conseguiu encontrar 9. E desde então a comunidade debate entre si quem será o último personagem a integrar o bando dos Chapéu de Palha. E assim, no último capítulo de One Piece que lançou, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Teve uma fala do Vegapunk que pode ter indicado que esse último personagem a entrar no bando talvez esteja mais perto do que a gente imagine, e talvez seja questão de apenas alguns capítulos para ele entrar oficialmente no bando. Ele ou ela, né? Até lá, vamos discutir quem é o personagem mais provável de ser oficializado como o último membro no bando dos Chapéus de Palha. Quando eu fiz essa pergunta no meu TikTok, alguns nomes bem familiares foram citados, né? Que no caso foram a Vivi, o Yamato, a Bonnie, obviamente, e o Bon Clay, que vamos ser sinceros que não vai entrar no bando, mas eu vou botar ele nessa discussão aqui, porque eu acho que ele vai sim se integrar aos Chapéu de Palha, mas não sendo o 10º tripulante, né? E além desses, eu vou colocar mais 2 personagens nessa discussão pra gente conversar um pouquinho a mais, né? Que são a Carrot e o Katakuri. Eu preciso fazer um desabafo sobre esse cara, mano. Eu vou tratar isso aqui como uma espécie de eliminação até a gente chegar nos personagens mais prováveis de entrar. Então, para começar de fato, vamos tirar o menos provável de entrar, que é o Katakuri. Mas eu coloquei ele aqui porque o meu desabafo talvez seja um delírio que eu tive. Porque quando eu tava começando a assistir o One Piece, eu lembro que apareceu alguns posts pra mim no Instagram fazendo essa pergunta, né? Quem seria o último tripulante? E eu lembro de ver nos comentários algumas pessoas falando que o Katakuri deveria entrar. E aí isso ficou na minha cabeça. Pô, por que o fandom acha que um vilão entraria no bando? Deve ter algum indício, né, que ele poderia entrar. E aí eu cheguei em Whole Cake curioso pra conhecer o Katakuri, né, ver como seria a luta dele com o Luffy. E assim, não tem, literalmente não tem nada que indica que ele entraria pro bando. Nada, literalmente nada. A única coisa que o Katakuri faz na luta dele com o Luffy é respeitar o Luffy como guerreiro, respeitar a resiliência do Luffy, a persistência dele, né, a durabilidade dele, e só isso, literalmente só isso. E aí, quando eu fui pesquisar para fazer esse vídeo, eu acabei caindo numas discussões do Reddit e ninguém citava o nome do Katakuri. Então eu acho que eu tive uma evidência anedótica que eu vi poucas pessoas falando, e na minha cabeça ficou como se o fandom tivesse uma grande parte de pessoas que acreditassem que ele entraria pro bando dos Chapéu de Palha. Eu tenho certeza que tem gente que acredita nisso, porque o One Piece tem muita gente com teoria maluca, né? Mas eu acho que definitivamente não é uma parcela tão grande quanto eu imaginava. Então fica aí o meu desabafo desse talvez delírio meu, né, que prove que eu tô ficando maluco. Enfim, continuando nos menos prováveis de entrar, a gente tem o Bon Clay, que é um favorito da comunidade, todo mundo ama o Bon Clay, mas vamos ser sinceros, ele não vai ser parte da tripulação. Porém, eu acho muito possível dele fazer parte da frota dos Chapéu de Palha. O Oda no mangá já disse que a frota dos Chapéus de Palha teria um papel importante no futuro. E eu consigo visualizar muito bem na minha cabeça, tipo assim, acontece alguma coisa, a frota dos Chapéu de Palha aparecem, e aí, em algum momento, elas estão passando por algum problema e chega o barco do Bon Clay pra salvar, e aí ele vai lá, fala com o Luffy e fala: eu quero entrar pra frota do Chapéu de Palha porque você é zica. Tipo assim, 90% de chance de acontecer, tá ligado? 90% de chance de acontecer, porque os Chapéu de Palha amam o Bon Clay ama os Chapéus de Palha. Meu amigo, precisa de mais? Não, eu não acho que ele entra na tripulação como oficial, mas eu acho muito possível dele fazer parte da frota. Continuando nos que eu acho mais improvável de entrar, que é a Carrot. Eu não lembro de quando era a discussão do Reddit, mas eu acho que é muito possível que ela aconteceu em um ano ainda, tipo, antes da Carrot, né, falar que não ia, né, continuar com o Chapéu de Palha. Então eu acho que o nome dela foi muito citado por causa disso. Ela tem uma situação parecida com a Vivi, né, ela ficou no barco por um bom tempo com eles, e ela acabou, né, se tornando uma grande amiga. Só que diferente da Vivi, eu acho que era meio óbvio
óbvio que ela não entraria, porque, tipo assim, se eu não me engano, desde que ela entrou no barco, ela só entrou porque ela queria conhecer o mundo, né? Ela não necessariamente queria se tornar uma pirata e, sei lá, eu acho que ela nunca passou a sensação de que, não, eu gostaria de continuar aqui com vocês e tal. Eu acho que ela só queria, tá ligado? Fazer uma viagenzinha, depois ela ia voltar lá pra ilha dela, lá em Zou, e suave, entendeu? E assim, ela é uma personagem bem forte, que seria uma boa adição, mas né, é óbvio que não vai acontecer. Chegamos então no top 3 personagens mais prováveis de entrar no bando: Vivi, Yamato e Bonnie. Para fazer esse debate entre os 3 personagens, eu queria levar 2 coisas em consideração. Todos os membros do Chapéu de Palha têm um papel e um sonho. Então, o último membro também tem que seguir, né, essa regra. E aí me desculpem, fãs da Vivi, mas dessas 3, eu acho que ela é a menos provável de entrar. Ela é uma das mais citadas a ser, né, a última tripulante, muito porque o Oda, né, aparentemente falou no SBS que ela era um membro, de fato, do Chapéu de Palha, e o Luffy também disse que ela era um Chapéu de Palha. Mas isso foi em Alabasta, rapaziada. Quando ela se despede do bando, lá em Alabasta, é falado que aquele símbolo deles é de amizade, não que ela é um Chapéu de Palha, entendeu? E assim, ser um Chapéu de Palha, eu acho que não necessariamente está estrito aos membros do barco, né? Porque assim, o Luffy chama pro bando dele, tipo assim, até zumbi. Então eu acho que ser um Chapéu de Palha não necessariamente significa que você tá no barco, né? Você é um amigo do Luffy, você é um amigo de todo mundo ali, e eles te consideram um Chapéu de Palha. E assim, com o rumo que a história tá tomando, um fator que eu acho determinante para ela não entrar no bando, spoilers, se você não tá em dia com o mangá, o pai dela morreu. Alguém precisa, né, estar no trono de Alabasta. Assim, se o pai dela realmente morreu, né? Porque a gente sabe que o Oda gosta de matar e não matar personagens, né? Mas vamos levar em consideração que o Cobra realmente morreu. O trono de Alabasta está vazio e alguém precisa, né, tomar esse posto. E eu não sei se vocês sabem, mas quando um rei morre, é o filho ou filha que toma um trono. Pode acontecer da Vivi falar, não, eu quero que Alabasta agora seja reinada pelo povo, então vou nomear alguém do povo para ser rei ou algo do tipo. Pode acontecer, mas eu acho que não é o caso, tá ligado? Eu duvido muito que a Vivi abandonaria Alabasta, né, agora que tá sem um rei, pra virar uma pirata. Eu duvido muito que isso aconteceria, sabe? E também, ela é uma personagem bem fraca. No nível de poder que a gente tá em One Piece agora, eu acho que a Vivi entrar do jeito que ela tá, pelo menos, não seria muito bom, né? Mas também existe uma chance do Oda dar uma fruta forte pra ela do nada, né? Tipo assim, é literalmente só ela comer uma fruta que ela pode se tornar um dos personagens mais fortes. É só o Oda querer. Se ele quer, não sei. E aí o sonho dela, ninguém sabe o que pode ser, e essa parte do sonho, apesar de ser algo determinante, né, pra todos os membros do bando, é meio vago assim, tipo, pra você dizer qual pode ser o sonho da Vivi, porque o Oda pode inventar um sonho do nada, tá ligado? De repente ela tem um sonho que ela nunca contou pra ninguém, e isso vai valer pra todos os personagens, né? Eu só citei aqui porque é um fato, todos têm um sonho, mas qual vai ser, eu acho difícil chutar, porque pode ser literalmente qualquer coisa. Às vezes o Oda pode revelar do nada alguma coisa do passado dela, que faça ela ter um sonho, né? E aí, ela teria um sonho. O papel dela no barco, eu vi algumas pessoas sugerindo que seria de vigia, né? Ela ficar lá em cima do barco, né? Vigiando. O que eu acho que seria o papel do Usopp, né? Já que ele é o sniper, eu acho que ele teria esse papel. Mas enfim, o Usopp também trabalhou de, né, carpinteiro por boa parte e não era o trabalho dele, né? Então ela poderia pegar esse trampo. Eu vi algumas pessoas falando que ela poderia ser a diplomata, né? Aquela que vai fazer a ponte entre os piratas e os países, né, e os governos dos países, o que não faz o mínimo sentido, porque todo ponto deles serem piratas é porque eles não querem ser burocráticos, né, eles querem ser livres para fazer o que quiser. Então acho que ter diplomata não faz o mínimo sentido. Eu sei que tem muita gente que gosta muito da Vivi, mas eu pessoalmente não gostaria muito da ideia dela entrando. Eu acho que ela como rainha de Alabasta seria melhor, sabe? Ela lá em Alabasta, aí os Chapéus de Palha vão lá, sei lá, passar uma férias de vez em quando, e aí eles conversam, nossa, lembra quando você fez parte do bando por um tempo, tal, pipipi, popopó. Eu acho que seria mais legal. Então, Vivi desclassificada, restam 2 personagens, Yamato e Bonnie. Vou ser sincero, Yamato é minha escolha preferida. Eu gosto muito do Yamato
Yamato. Eu acho que é um personagem muito forte e seria uma ótima adição pro bando, tá ligado? Tipo, é um personagem que conseguiu segurar o Kaido. É um personagem carismático. É um personagem incrível, mano. É um personagem muito foda, tá ligado? O sonho, que nem eu falei na Vivi, pode ser qualquer um, tá ligado? Às vezes ela tem algum sonho que ela guarda pra si mesmo e que pode ser revelado no futuro. Agora, o papel no barco, eu acho que ela teria um bem legal, que seria de escrever o diário de bordo, assim como o Oden fez quando tava com Barba Branca e depois quando tava com Roger. E aí tem alguns bons argumentos contra esse papel dela no barco, né? Porque você tem a Nami, que se eu não me engano, tem alguns registros dela meio que fazendo anotações, né? Escrevendo tal, os acontecimentos. E que a Robin também faria esse papel, né? Porque ela é a historiadora, ela é a arqueóloga do barco. Então, teoricamente, esse papel de escrever o diário de bordo cairia nela, mas eu não acho que a Robin faz isso, não sei, né? Talvez ela faça escondido, né? E o Oda nunca mostrou. Mas eu acho que seria muito legal se a Yamato entrasse e escrevesse, que nem o Oden fez. Eu acho que, como ela se diz ser o Oden, eu acho que ela trilhar esse mesmo caminho do Oden de, tipo, ir pro mar, conhecer o mundo e registrar tudo isso, seria muito legal. E aí você teria alguém registrando todo o caminho dos chapéus de palha, todos entre aspas também, porque ela perdeu aí, tipo, 80% da viagem. E aí complica, né? Porque, assim, ela vai registrar só o final. Seria legal ela registrar tudo, mas não tem como ela registrar tudo. Complica, né? Complica. Mas eu gosto muito do personagem. É um personagem muito carismático. A relação com o Luffy é muito legal de ver. Eles conversando sobre o Ace. Eu acho perfeito, mano. Eu, sinceramente, sou Team Yamato. Seria foda. Simplesmente foda. E aí, pra finalizar, não é minha favorita a entrar, mas eu acho que é a que mais tem indicações que vai ser a última tripulante, que é a Bonnie. Eu citei no começo que no último capítulo de One Piece que lançou, né, até o momento que eu gravo esse vídeo, o capítulo 1108, tem uma fala do Vegapunk que, assim, é um indício muito forte que ela entra pro bando. E a fala é: eu esperava que a sobreposição de autoridade da Bonnie permanecesse secreta até que ela crescesse mais. E aí, meu amigo, ele pede, por favor, cuidem dela. Ela simplesmente tem controle máximo sobre os pacifistas, mano. Tipo assim, uma das armas mais fortes de One Piece. Eu acho que a gente não tem muita noção de quantos pacifistas existem, né? Não sabe se é dezenas, ou se é centenas, ou até milhares. Mesmo se for só algumas dezenas, tipo 50, meu amigo, são tipo 50 Kumas. E como o Vegapunk falou, meu amigo, o governo mundial não vai descansar, porque senão eles perdem um dos poderes bélicos mais fortes que eles têm. E se tem uma coisa que o bando do Chapéu de Palha gosta de fazer, é promessa. O Luffy até então não prometeu que ia cuidar dela, mas é bem possível que ele fale, né, depois do arco acabar, depois deles estarem fugindo: olha, Bonnie, o Vegapunk pediu pra gente cuidar de você. E eu faço essa promessa pra ele que a gente vai cuidar de você. Você agora é uma Chapéu de Palha, parabéns! O Luffy definitivamente não vai abandonar uma garota de 12 anos. E aí você tem essa ligação do Nika também com o pai dela, que o pai dela ensinou ela sobre o Nika, né? Tem toda essa ligação: nossa, o herói do meu pai, eu posso ser uma tripulante no barco do herói mais zica do mundo, que é o Nika. Tem muitas dicas, mano, muitas dicas de que ela vai entrar. Essa fala pra mim talvez seja arrebatadora, porque tipo assim, o que eles vão fazer? Eles vão deixar a Bonnie em algum lugar e tipo, tchau e benção? No mínimo, ela fica com eles por algum tempo. Talvez ela não entre de fato pro bando, mas ela vai ficar com eles por algum tempo, eu acho, mano. Talvez até o final de One Piece, tipo, ó, a gente vai cuidar de vocês. Aí quando eles descer o cacete no governo mundial e tiver tudo tranquilo pra ela, eles falam: ó, Bonnie, tamo tranquilo, entendeu? Quiser meter o pé, mete o pé. Quiser colar com nós, cola com nós, entendeu? E aí, só Deus sabe o que vai acontecer. Ela pode ter um sonho que ela herdou do pai dela, relacionado ao Nika, que ela ainda não revelou. Eu acho que é bem possível, sabe? Ela carregar o sonho em homenagem ao pai dela. E aí ela já cumpre um dos quesitos pra entrar no bando. Ela entraria no barco com o papel de aprendiz, né? Esse seria o papel na tripulação. Assim como o Shanks e o Bug eram no barco do Roger, né? Eles eram crianças, eram aprendizes que estavam ali, né, aprendendo. Tendo um passado desgraçado, que também é algo que todos os Chapéus de Palha têm, é o bingo pra entrar no bando, né? É um passado fudido, um sonho e um papel, né? Fazer alguma coisa. Então o que eu acho que pode acontecer é, ou ela entra como um membro honorário também, até eles conseguirem limpar a barra dela e ela conseguir viver em paz, sozinha, ou ela entra de fato. Eu gostaria que ela fosse um membro honorário, porque, não sei, mano, eu não
não gosto muito da ideia dela no bando, sabe? Ela tem uma fruta bem forte, dá pra você dizer que ela tem uma fruta bem forte e que pode ser muito bem desenvolvida com o tempo, né? Ela só tem 12 anos e já era uma supernova, muito por ela ser filha do Kuma, né? Mas enfim. E também tem uma remota possibilidade de entrar ela e o Yamato. Porque o Luffy diz, olha aqui, Não consigo ler nada. queria uns 10 no mínimo. No mínimo. Ou seja, o Oda deixou aí pra tipo assim, pô, é no mínimo 10. Mas se acontecer alguma coisa, eu boto mais um, boto mais dois, entendeu? Tem a chance da Bonnie entrar como aprendiz e aí Yamato entrar, né, como um oficial do Chapéu de Palha. É provável? Aí eu não sei também, né, porra? Não tem como saber. Porque uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é que os personagens precisam ter o seu tempo de desenvolvimento, né? Tipo assim, não dá pra você meter 50 personagens no bando, porque senão o Oda não consegue desenvolver ninguém. E com 10 no bando, né, como um todo, você já tem o personagem sendo deixado de lado. Tipo, o Frank tá sumido, não faz nada desde Dressrosa, eu acho. O Jinbe, que foi o último a entrar, precisa de um desenvolvimento também. E você tem todos os outros, né? A gente tá indo para o Elbaf agora. O Usopp provavelmente vai ter o seu desenvolvimento lá. Então, quanto mais personagens entrarem, mais vai ter que ser desenvolvido. Você pode dizer que a Bonnie, né, pode ficar um tempo sem fazer nada, porque ela teve, né, todo um arco basicamente em volta dela, né? Em volta da história dela com o Kuma. Então o Oda deixaria ela na geladeira por um tempo e aí depois ele fala mais dela, né, pra frente e vai desenvolvendo os outros enquanto isso. Se ele colocar o Yamato também, vai ter o Yamato, o Jinbe, o Frank e a Bonnie para desenvolver. São muitas variáveis, muitas coisas a serem levadas em consideração. O que vai acontecer, só Deus sabe, mas pelo andar da carruagem, vai ser a Bonnie. Eu acho que a gente precisa começar a aceitar que vai ser a Bonnie. Eu que adoro o Yamato, vou ter que aceitar, mano, eu vou ter que aceitar, entendeu? Egghead tá no final, né, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Vai ter react de todos os capítulos de One Piece aqui no canal, então se você quiser acompanhar comigo pra gente ver se ela entra no bando ou não, dependendo do dia que sai o capítulo, geralmente o meu vídeo reagindo sai no dia seguinte, então se você quiser, né, acompanhar comigo aí pra ver quem será o último tripulante do Chapéu de Palha, se inscreve e fica ligado, beleza? Mas enfim, é isso, eu acho que eu falei o que eu tinha que falar. Deixa aí nos comentários quem você acha que deveria ser o último integrante do Chapéu de Palha, quem você gostaria mais que fosse, quem você gostaria menos que fosse. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, ajuda muito aqui no canal. Obrigado se você teve paciência de assistir esse vídeo até aqui. Bebam água porque é importante e eu espero ver vocês no próximo vídeo, beleza? Tamo junto e Panini, abaixa o preço do mangá, pelo amor de Deus.